Saber quem somos, sermos inteiras mesmo quando o mundo tenta nos reduzir. Ocupar os nossos espaços com presença sem pedir licença. A beleza feminina está na liberdade de ser quem quisermos, na consciência de si, no orgulho silencioso de quem se conhece e valoriza a sua jornada. Sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de sábado que tem o propósito de capturar histórias de mulheres inspiradoras. Ao ouvirmos os relatos, nós vamos pensando na nossa própria jornada. E hoje o nosso bate-papo vai além do espelho e dos filtros. No mundo que nos cobra o tempo todo sobre padrões, e geralmente essas cobranças mais duras vêm de outras mulheres, é necessário muita coragem para se amar e se autoconhecer. E vou te falar uma coisa bem sincera, ninguém está imune da cobrança desses tais padrões, nem mesmo a candidata à mulher mais linda do planeta. Mas afinal de contas, será que beleza é só isso? Um formato? Uma imagem? O nosso bate-papo de hoje é com a mulher mais bonita do país, Gabi Lacerda. E ela vai contar pra gente, com firmeza e delicadeza, que a beleza é muito além da aparência. Gabi, seja muito bem-vinda! Amor, que alegria! Obrigada por me receber. Obrigada a você. Estar aqui contigo. Você é uma princesa, uma rainha. Que linda, que gostoso. Vamos conversar? Vamos, por favor. Então vamos conversar. Vem com a gente. Vem com a gente. Um pouquinho. Conta pra mim, como é essa sensação de desde tão cedinho trabalhar num mercado que cobra tanto? Olha, eu comecei minha carreira de modelo com 9 anos. Então foi algo que pra mim sempre esteve presente na minha vida. Sempre essa cobrança por estar nos padrões estéticos, nas medidas. E foi algo difícil no começo. Mas com o tempo, com a gente conhecendo a profissão, conhecendo tudo, a gente vai se adaptando, de certa forma. A sua inspiração veio de onde? Olha, essa é uma pergunta maravilhosa que eu sempre amo contar essa história. A minha mãe, ela era modelo, ela ainda é modelo, mas ela sempre esteve comigo nessa caminhada. E ela me incentivou muito nesse início de carreira, porque eu perdi meu pai muito cedo também, aos 9 anos. 9 anos. 9 aninhos. E pra mim foi muito difícil porque eu era extremamente apegada ao meu pai. E no início veio como uma válvula de escape para suprir aquele espaço, aquele tempo que eu não tinha ele comigo. Mas depois eu fui me apaixonando, eu fui entendendo aquilo como uma profissão, algo que eu queria fazer pro resto da minha vida. E nossa, foi edificante poder me encontrar em alguma coisa. E com esse incentivo da minha mãe que sempre trabalhou comigo, ela que me ensinou a andar de salto, ensinou a desfilar, postura, sempre aquela coisa. E é bom que o treinamento era 24 horas por dia, né? Não tinha pausa. Mas assim, ter esse incentivo dela e ela sempre comigo fez toda a diferença para eu não me perder nesse caminho. Porque é um caminho difícil, né? Muito porque você está difícil. sendo avaliada o tempo todo, desde muito pequena. Muito pequena. Com 11 anos você já foi Miss, né? Mini Miss Piauí, Mini gente, Miss, coisinha mais gente. fofa. Piauí, que linda, que demais. Ah, não ganhei não, viu? Não, mas já... Chora. Você chorou? Ai, chorei horrores, eu não aceitei, gente. Porque pra mim, assim, como foi o primeiro concurso de Miss que eu realmente participei, pra mim foi aquele impacto. Eu ainda criança, sem entender, ganhar e perder. Sim. Então, eu já comecei esse exercício muito cedo, mas eu não entendi. Não quis entender, fiquei revoltada, comi 11 pedaços de pizza nesse dia pra afogar as minhas mágoas. Mas assim, foi especial começar a viver isso muito cedo. Porque hoje em dia a gente fala muito, né? Não pode trabalhar cedo, porque não é algo adequado. A gente sabe que a educação é prioridade. Mas eu nunca deixei minha educação de lado. Eu sempre fui... Os 3 caminhos que eu sempre segui. A minha escola, foi um compromisso que eu fiz com a minha mãe. Meu colegial, eu termino. Faculdade, eu decido depois. O meu trabalho, então eu conciliava sempre esse tempo. E além disso, o serviço como coroinha na igreja. Então eu sempre estava nesses 3 caminhos. Não me deixava desviar e sempre com aquela coisa de me comprometi, eu vou seguir até o fim.
Que bonitinho, Sempre foi porque assim. acho que é por isso que você tem uma boa cabeça, né? Porque desde criança você tem esse apoio da família, Sim. né? Você tem essa conversa com uma mulher, que é a sua mãe, que já passou por isso, então ela entende o que você tá passando e ela não vai querer que você passe por algo que ela já passou. Exato. Então ela vai estar te auxiliando. E a espiritualidade, né? Que é algo que também faz com que a gente levante todos os dias e acredite, né? É a maior âncora pra gente não se perder no caminho. E como eu falei, foi muito importante sempre ter minha mãe ao meu lado, porque esses caminhos que eu, de certa forma, escolhi são complicados. Tem valores que não condizem tanto com o que a gente acredita. Então, por muito tempo eu me questionei se isso seria o certo, se isso seria o que Deus gostaria pra mim. Mas eu entendi que, às vezes, Deus quer que a gente esteja em alguns ambientes que a gente considere não tão legais, para que a gente seja testemunho lá também. Então, eu nunca me permiti me perder nesse caminho. Sempre Deus à frente, a minha escola e depois o meu trabalho. Como é uma mulher de 23 anos ser Miss Universo Brasil? Olha, eu vou te contar, é maravilhoso. Nossa, eu sempre sonhei com isso. Eu digo que hoje já passou até de ser um sonho, já virou um propósito. Porque sonhos, quando a gente alcança, eles perdem a graça. E pra mim agora que tá ganhando aquele brilho, todo aquele fervor de ser uma Miss Brasil, porque é muito mais do que só uma faixa, uma coroa, um título. É tudo que isso me permite através disso. É aquilo que a gente fala, do dar voz. Só que eu não quero só dar voz, eu quero ser essa voz. Aquela voz que clama no deserto, que é ouvida de fato. É impressionante como as pessoas realmente escutam a gente. E ter esse título me fez entender que eu tenho possibilidade de sim mudar o mundo. Existem mulheres e mães que há pelo menos 30 anos buscam seus filhos por aí perdidos. Eu conto a história das Mães da Sé. E eu quero contar essa história não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, já que essa é uma realidade mundial. Na minha visão, para uma mulher ser bela, é muito mais do que só o externo. O interno, porque é o que realmente interessa, porque o que a gente tem dentro transborda. A boca fala do que o coração tá cheio. E eu acho que a beleza, ela envolve também o nosso interno. Tanto que a gente às vezes fala, nossa, essa pessoa nem é tão bonita, mas eu acho ela tão linda. Porque o que tem dentro dela expande no ambiente, você consegue perceber o quanto que ela é bonita na totalidade. A perfeição de Deus, né? Então, pra mim, você ser belo é você ser primeiro belo por dentro. Mas é necessário muito treino. Demais. Para ser belo, para estar numa passarela, para as pessoas te olharem. O que mais acontece? A gente vê em filmes, né? Às vezes aquela situação de que dói o corpo, de que às vezes você fica chateada. O que é desafiador numa passarela, num concurso, por exemplo, numa competição? Olha, eu já participei do Miss Brasil 2 vezes. Participei em 2021 e fiquei em 2º lugar. E participei agora e venci, graças a Deus. E nas 2 oportunidades, o que mais pesa pra gente é aquela rotina exaustiva. A gente acorda muito cedo e vai dormir muito tarde. Pra mim, o que mais pesa é isso, porque o meu sono, gente, é sagrado. Por exemplo, o primeiro Miss Brasil que eu participei, que foi em 2021, foram 11 dias de confinamento. Sendo a maior parte dele no hotel e 4 dias num navio, num cruzeiro. Então imagina, toda aquela correria, a gente não consegue comer direito, não dorme direito. E é muito cansativo. Mas na hora que sobe no palco, pra mim, é o momento. Pra algumas meninas é mais difícil. Tipo, elas conseguem viver todo o confinamento bonitinho, de uma forma linear, mas quando chega ali no palco, não funciona. Por conta do nervosismo, porque faltou preparação, faltou ali algum momento que elas deixaram a desejar e aí acaba não conseguindo. Mas exige muito treino, muita dedicação. Eu falo que eu me preparo a vida inteira para ser Miss. Eu não comecei há 1 ano, há 1 mês, não tem isso. É uma vida inteira de preparação, especialmente psicológica, para viver isso, porque é muita pressão.
gente vai falar sobre isso, afinal de contas existe um preço para a beleza. E como a Gabi disse, ela quer ser uma pessoa que dê voz a outras mulheres, a outras pessoas, a algumas causas. Ela é uma estudante de jornalismo, está quase terminando a faculdade. Gente, eu entreguei meu TCC, torçam por mim. Então eu vou fazer o seguinte, vamos dar mais uma andadinha aqui? Vamos. E vamos falar dessa segunda parte? Vamos. Então vamos lá. A beleza não se limita ao que os olhos podem ver. Ela vai além da pele, do corpo, da simetria do rosto. Ela está no coração que acolhe, na essência, nos valores, no espírito que resiste à doçura. Nem o espelho é capaz de refletir o que uma mulher carrega na alma. Você está assistindo Retratos Femininos. Esses caminhos que eu, de certa forma, escolhi são complicados. Tem valores que não condizem tanto com o que a gente acredita. Então, por muito tempo eu me questionei se isso seria o certo, se isso seria o que Deus gostaria para mim. Mas eu entendi que, às vezes, Deus quer que a gente esteja em alguns ambientes que a gente considere não tão legais, para que a gente seja testemunho lá também. Então, eu nunca me permiti me perder nesse caminho. Sempre Deus à frente, a minha escola e depois o meu trabalho. Voltamos com o nosso Retrato Femininos e hoje a gente está conversando com a mulher mais bonita do Brasil. Ah, imagina. Gabi Lacerda. Oi, gente. Que está falando muito sobre a beleza, né? Aquela beleza de verdade. Porque acho que toda mulher, quando ela se sente bonita, ela se sente empoderada, ela se sente corajosa. Você sente isso quando você vê mulheres mais autoconfiantes, as mulheres que se conhecem de verdade? Faz total diferença porque eu, como também estudante de jornalismo, como a gente conversou, a gente aprende que a maior parte da nossa linguagem é não verbal. Então, mais do que quando a gente fala que a gente se sente bonita, que a gente está linda, mais do que o nosso corpo transmite. Então, quando você está autoconfiante, você se conhece, você se acha bonita, o seu corpo fala por você. Acho que por isso que quando uma mulher está se cuidando mais, está cuidando da saúde, a gente consegue perceber com tanta facilidade. Porque ela transborda aquilo que ela está por dentro, aquele autocuidado, aquela alegria, aquele amor por ela. E eu acho que é mais isso, é a linguagem não verbal que fala. A gente vive num país, e o nosso Brasil, infelizmente, é o país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo. Sim. As pessoas, elas querem, de repente, se encolher para caber, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que está expandindo, mas a gente está se encolhendo. Sim. E às vezes as mulheres pensam, nós mulheres pensamos assim, mas ela é muito bonita, não deve passar por isso. Você é cobrada pela sua beleza para existir um padrão específico para você? Você se cobra sobre isso? Eu já me cobrei muito lá atrás, mas hoje eu sofro bastante essa cobrança como Miss Brasil. Eu consegui entender nesse processo, sendo Miss, que, como eu falei para vocês, eu participei em 2021, fiquei em segundo lugar e voltei a competir pelo meu amor pelo mundo Miss. Mas em 2021 eu sofri bastante com relação à autoestima. Me falavam tantas coisas, muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. E eu comecei a me questionar sobre mim, sobre a minha beleza, sobre quem eu sou, sobre o quão boa eu sou no que eu faço. E para mim foi muito difícil. Eu lembro que na época eu não conseguia olhar nenhuma foto ou vídeo do concurso porque eu me via horrorosa. E o que as pessoas falavam pra você? Não, que eu não era bonita, que eu era horrorosa, que eu precisava de 35 mil plásticas e isso e aquilo. E eu falava, meu Deus, não é possível. A vida inteira eu escutei outra coisa. Por que agora, nesse momento tão especial da minha vida, eu tô escutando tanto isso? E naquele momento eu entendi que era mais porque eles torciam por outra candidata e para valorizar a outra, eles têm que diminuir outra pessoa. E eles sempre escolhem isso, né? Eu fico até um pouco emocionada de falar, porque realmente é algo que machuca a gente, né? E as pessoas pensam que por ser através de uma rede social que a gente não sabe quem está falando, ou até sabe, mas por não ser pessoalmente aquele olho no olho, a gente fica, poxa, não tem, as pessoas não entendem, cadê a empatia, cadê aquela coisa de você respeitar o espaço do outro? E mais do que isso, as pessoas pensam que é terra sem lei, como a gente sempre escuta falar. E de verdade, dói.
Você chegou a ficar doente? Eu sofro de ansiedade há muitos anos e veio por conta do Mundo Miss, a ansiedade na minha vida. É claro que quando eu perdi meu pai lá criancinha, eu sofri bastante, eu tive síndrome do pânico. A ansiedade me acompanha nessa caminhada e eu já tive alguns episódios mais sérios nesse caminho. Mas hoje eu entendo, depois que eu passei por esse processo, que foi também onde veio meu processo mais profundo de conversão, esse início de conversão, que veio ali em 2020, que eu consegui entender a minha beleza aos olhos de Deus. E eu, tendo passado por isso, foi muito transformador, porque eu conseguia entender que cada traço, ele pensou exatamente, especificamente em cada traço. Meu olhar me lembra muito meu pai, meu sorriso me lembra minha mãe, fora que as pessoas que eu nem tive a oportunidade de conhecer da minha família. Por exemplo, meus avós por parte de pai, eu não cheguei a conhecê-los. Quando eu tinha 2 meses, minha avó, por parte de mãe, faleceu e meu avô já tinha falecido. Mas por parte de mãe, eu cheguei a conhecer meus 2 avós e eu vejo o traço deles em mim. Então, toda uma história foi feita em toda a existência da Terra para que meu avô se unisse com a minha avó, minha mãe com o meu pai, para que hoje chegasse a ser Gabriela. Então, cada traço em mim é perfeito. Eu não sinto a necessidade de mudar nada. Eu sou muito feliz com o meu corpo, com o meu rosto. Não há nada que me incomode a ponto de fazer uma cirurgia plástica. E eu não tenho nada contra quem tem essa escolha, mas eu acredito que se eu escolhi viver assim, deixa eu viver assim, tá tudo certo. Sou muito feliz do jeito que eu sou e eu acho que as pessoas deveriam respeitar mais esse espaço dos outros. Quando a gente fala de beleza, e principalmente no Miss, né, a gente fala de ação social, a gente fala de responsabilidade, de simpatia, de carisma. Sim. E você é embaixadora de uma ONG que eu sou muito admiradora, que é a Mães da Sé. Isso. Como é que foi para você chegar até o trabalho deles? O que você acha que falta para a gente ajudar essas mães que buscam tanto os filhos, que elas não sabem onde eles estão e se de repente eles vão voltar? É isso. Acho que é o que mais dói para elas, na verdade. É essa dúvida do será que? E eu consegui sentir muito isso, esse último encontro que eu fui com elas, o choro daquelas mães. Mas eu conheci as Mães da Sé, tem 4 anos já que eu as acompanho, apoio essa causa. E foi algo que chegou até mim por conta do Miss. Foi uma página de Miss que me convidou para, olha, conhece esse projeto, é muito interessante. Olha o sofrimento dessas mães, dá um apoio. E a gente fez um vídeo incentivando as pessoas, fazendo uma campanha de verdade, de fato, para as Mães da Sé. E a partir disso eu continuei as acompanhando, continuei fazendo essa divulgação sobre o projeto. Eu já tinha outro projeto com os moradores em situação de rua, que eu faço há bastante tempo, inclusive com a minha paróquia, que eu fazia lá na Imaculada Conceição. E quando eu as conheci, eu senti a dor daquelas mães, apesar de eu não ser mãe, mas um grande sonho da minha vida é ser mãe, eu não consegui mensurar em palavras, eu nunca consigo a dor delas. Porque é um choro tão embargado, tão doído. E que bonito você poder dar voz a tantas mulheres, Sim. né? Essa coroa pesa? Pouquinho? Pouquinho, mas eu tenho uma que pesa mais. Pesa mais? Pesa mais, ela faz um buraquinho assim na cabeça. Ó, gente, não é tão fácil ser Miss, mas a gente mantém a classe. Qual é seu sonho? Além do Miss Universo em novembro, que é esse ano, né? Esse seria um sonho. O que mais? O que a Gabi, o que a Maria Gabriela Lacerda deseja para ela? Olha, eu desejo, eu não diria nem que seja um sonho, porque sonho é aquela coisa inalcançável. Eu acho que o inalcançável é só o que a gente não se dispõe a fazer. Então, o que eu me proponho a fazer e o que eu desejo é ser uma boa profissional, reconhecida no meu trabalho como jornalista, ser uma Miss que as pessoas se inspirem, se espelhem e que meu exemplo realmente transborde pelo mundo e que a gente consiga, através da nossa unicidade, do nosso pouco, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero sim mudar o mundo, como a gente vê todas as Misses falando, né? Como as Misses são conhecidas. Mas eu acho que de todos os meus sonhos, o meu maior de todos, o meu maior anseio é o céu. Então eu luto todos os dias para viver isso. Todos os dias. Eu passo por cima de qualquer desejo carnal, humano, para poder um dia chegar e olhar na face de Deus e poder dizer, eu consegui. Eu acho que é meu maior desejo de vida. Com certeza, com o que você faz, com esse seu coração puro, as pessoas entendem e enxergam beleza em você.
A beleza que é transcendental, que é diferente só da estética, da aparência. Embora você seja linda, você sabe disso. Mas acho que quando a gente conhece você, a gente consegue entender isso e isso transborda. E que você de casa entenda que a sua beleza é única e que você nasceu no corpo que você tinha que nascer, que você tem o espelho de Deus e que você é maravilhosa. Então, acho que beleza, de tudo que a gente conversou aqui, você conseguiu entender um pouquinho o que é. A gente tem um programa, o programa chama Retratos Femininos, porque a gente gosta de retratar e capturar histórias de mulheres inspiradoras. Sim. E muito mais do que uma fotografia, é um retrato, é a essência. Sim. Eu sei que você deve ter muitas fotos. Não acredito. Capturas incríveis. Mas, ao longo da nossa conversa, a gente foi tirando alguns momentos especiais para que você guarde no seu coração. Obrigada, meu amor. Que prazer. Obrigada. E espero que você goste. Não, pera. Eu vou abrir pra vocês verem junto comigo. Por favor. Ai, gente, que amor. É uma forma de se ver sem posar. Vivendo como a gente é, momento, de verdade. Como a gente é, de verdade. Lindo. Olha, gente. Amei, muito obrigada. Eu espero Acho que mais especial do que a gente ter uma fotinha pousada é aquela que a gente está sendo genuíno e verdadeiro. É algo que eu prezo muito nesse meu momento de Miss, por prezar por essa nossa unicidade, por essa verdade, que é ser de verdade. E é uma grande resistência até a gente escolher ser de verdade. É um ato de coragem ser de verdade. É isso. Não é tão fácil assim. Não é. Mas você é corajosa. Em nome de Jesus. Eu tenho Deus comigo, então eu não tenho medo de nada. Obrigada por hoje. Eu que te agradeço. E assim, não dá pra terminar o retrato de hoje se ela me ensinar a desfilar. Porque eu preciso aprender como é que essa coisa de pisar... Como é que faz? É um pé na frente do outro, pé na frente do sempre, outro. olho fixo lá na frente. E pode fazer cara de bonita sorrindo ou a gente tem que ser séria? Mas aí depende, se você quer ser aquela modelo comercial, se você quer ser aquela modelo fashion, ou se você quer ser Miss. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um de tem fazer. o seu jeitinho. Exatamente. Então, boa, você de casa fica de olho que você vai aprender junto comigo. Obrigada. Beijo, obrigada. Esqueça os padrões impostos pela sociedade. A beleza está na coragem de ser quem se é. Está na sabedoria de dar voz a outras mulheres e incentivá-las a reconhecer suas potencialidades.